Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Vamos entrar numa sequência agora de alguns temas, assim, trabalhar alguns temas mais específicos relacionados a yoga, meditação, espiritualidade, né? Que algumas pessoas têm me pedido e tudo, então vamos começar a trabalhar isso. Esse vídeo inicial é um vídeo introdutório para a gente pensar o seguinte, né? Afinal de contas, né, o que é o yoga? O yoga, a palavra, né, yoga, ela tá ligada com a raiz yuk, né, nos Vedas, né, no sânscrito, né, que remete a essa ideia de junção, de ligação, de conexão, né? Então, yoga é quando você atinge um estado de conexão com a sua natureza, né, interna, a sua natureza mais pura, a natureza divina, digamos assim. Né? Então, tem que se entender que yoga é uma ciência teísta. Né? Basicamente, todos os textos clássicos do yoga, assim, eles vão trazer a ideia de diferentes formas, com diferentes nomes e diferentes abordagens e ênfases, mas a ideia é de Deus. Né? Então, é, essa natureza interna, ela é uma natureza divina, porque ela é uma natureza que ela está ligada com as características básicas da alma, que é considerada, né, na sua origem, plena de conhecimento, né, eternidade e bem-aventurança. Né? Essas são as características espirituais de acordo com os Vedas e a característica fundamental da alma espiritual. Né? Quando a gente vai entrando, a ideia, né, básica do yoga é assim: quando você vai mergulhando num processo de introspecção e mergulhando fundo na realidade, né, e rompendo, tomando consciência das camadas cada vez mais sutis, né, que vai do corpo material, da mente, da inteligência, do ego, né, até você chegar na natureza da alma, você vai tendo acesso a essa potência interna que tem essa característica, que é naturalmente plena de bem-aventurança, de eternidade e de conhecimento. Né? E isso é o processo que se diz de autorrealização. Quando você se satisfaz, é capaz de satisfazer no próprio eu, né, para além da busca, né, dos prazeres mundanos, da satisfação material, esse é o processo do yoga. Né? Então, esse é um primeiro conceito básico, né? Essa integração, essa conexão com o seu ser, né? Do indivíduo com o seu ser mais original, que é a alma, que tem essas características espirituais de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. E aí tem Maha Yoga, né, que é a conexão. Então, à medida que você vai também nesse processo de introspecção e buscando entrar em contato com essa natureza, né, mais interna, né, e original da alma, se vai se processando também paralelamente uma outra conexão, que é a conexão dessa alma individual, do Atma, com o Paramatma, né, que é a alma universal, né, que é a superconsciência. Então você tem a gente tem a nossa consciência individual e você tem essa superconsciência que tem a consciência de tudo o que acontece dentro de todas as entidades vivas. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem a possibilidade de ter consciência cada vez maior de nós mesmos, existe uma superconsciência, o Paramatma, que tem consciência de tudo, de todas, do que se passa dentro de todas, no subjetivo de todas as entidades vivas, né? E esse Paramatma, ele pode se expressar também como o Purusha, o Mahapurusha, né? A pessoa suprema, em última análise, né? Então, à medida que você vai buscando essa conexão, você também vai buscando aí sim essa que é o objetivo final do yoga, que é essa conexão do Atma com o Paramatma. Porque uma vez que você acessa essa consciência suprema, essa consciência superior do Mahapurusha,
você tem acesso que nem né, quando você se conecta na rede, né, o computador ele tem uma capacidade ali de informação e de memória. Quando ele conecta na rede, né, ele acessa todo o universo de dados, né, que está na rede mundial, né, de computadores. Então é um pouco isso, é quando você conecta, né, com essa consciência superior, você tem acesso a uma infinidade, né, de fato infinito mesmo, né, a experiências, né, e conhecimentos sobre a realidade, né, que transcende, né, a realidade material. E então a gente está colocado aí, né, os objetivos, a meta final. Então quando você atinge essa meta final, que é essa conexão, né, essa integração da sua, né, da consciência consigo mesmo, na sua natureza mais íntima, e ao mesmo tempo essa conexão com essa consciência superior, essa é a meta, né? Isso é yoga. Essa conexão, ela é basicamente diz que você atingiu o yoga, né? E uma coisa interessante de yoga é que yoga é a meta final, né, que é essa meta que eu coloquei, mas ao mesmo tempo o caminho para chegar a esse objetivo final também é yoga, né? Então, os diferentes caminhos que você toma para chegar nesse objetivo são as diferentes formas de yoga, né? Então, basicamente, no texto, os textos mais clássicos, o texto fundamental, né, que é o texto que estabelece assim de uma forma bem sintetizada e ao mesmo tempo clássica, né? O texto mais clássico assim, que tem dos fundamentos filosóficos do yoga é o Bhagavad Gita. A gente vai fazer um vídeo aí mais para frente específico sobre o Bhagavad Gita, mas que no Bhagavad Gita você vai ter então toda essa base, né, filosófica do yoga, e ele vai apresentar basicamente três caminhos, três formas de yoga, que é Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga, né? O Karma Yoga é o caminho da ação, o caminho de você praticar a ação, né, de uma forma que você consiga se desapegar dos frutos dessa ação, né, e direcionar essa ação para o cumprimento do seu dever natural, né? Então isso seria uma forma de um caminho que você adota pensando em atingir yoga. Tem o Jnana Yoga, o caminho do conhecimento, né, que é você buscar o conhecimento espiritual, né, por meio do estudo dos textos sagrados, por meio de se aproximar de um mestre espiritual e entender, buscar justamente através do conhecimento a compreensão de quem eu sou, né, qual a origem da alma, o que é Atma, o que é Paramatma, quem é a pessoa suprema, como que você chega nisso, como que você acessa, né, e qual é a natureza real das coisas, né? O que é a realidade material, como que funciona o mundo material, aonde a consciência está nisso, como que você se liberta da esfera material, como que é o mundo espiritual, tudo isso, né? Você vai buscar esse conhecimento e a partir desse cultivo do conhecimento você vai atingir yoga, né? E tem o terceiro caminho, o caminho da devoção, Bhakti Yoga, que é o caminho através do qual você vai desenvolver, né, os sentimentos, né, divinos, os sentimentos espirituais, né, que vão te impulsionar para uma relação amorosa eterna, né, com essa pessoa suprema, com o Mahapurusha, né? Como você vai através do desenvolvimento do desenvolvimento do sentimento devocional, da devoção, né, fazendo aflorar, né,
aqueles sentimentos, aqueles gostos, aqueles sabores, aquela capacidade, né, de se relacionar de uma forma amorosa, pura, espiritual, sincera, né, humilde e eterna com essa pessoa suprema. E isso exige um processo de purificação, né, do coração, de limpeza dos corações, das sujeiras, né, dos interesses separados, né, para que você desperte essa esse interesse genuíno, né, e por esse relacionamento puro, transcendental e eterno com Mahapurusha. Só que em diversos momentos, né, e aí na tradição Vaishnava, depois a gente também vai fazer um outro vídeo para esclarecer um pouco as diferentes tradições assim, né, do yoga, vai mostrar que claramente, né, no Gita, por exemplo, é, os três caminhos, eles estão, na verdade, existe aí uma supremacia de Bhakti, do caminho da devoção. Porque Bhakti, ela está permeando karma e ela está permeando jnana, né? Se você em karma yoga não tiver devoção, você corre o risco de cair numa, numa ação baseada numa troca, né? Assim, você corre o risco de ficar preocupado né, com os resultados das ações, se apegar nos resultados das ações ou buscar objetivos que são objetivos intermediários, em que, em última análise, não é o objetivo final, que é esse processo de autorrealização, né, e de conexão e relação direta com o Mahapurusha. Né? Então, você também vai ficar num caminho intermediário. E Jnana Yoga, yoga do caminho do conhecimento, se tiver desprovido de devoção, você corre o risco de ficar num intelectualismo, né, que também pode de alguma maneira te desviar do caminho e alimentar um certo ego, né, intelectual, assim, um ego de sabedoria e tal, mas que vai te tirar do caminho de Sharanagati, né, da entrega, do despojamento e tudo, né, do de fama, né, desses desejos de fama, de prestígio e tal, né, e você ficar ali apegado, ou mesmo a partir disso desenvolver formas que são impersonalistas, né, e talvez assim, ideias de Deus, né, como uma entidade impessoal, né, intangível, né, sem forma, né, que abstrata assim, e que você vai tentando chegar esmiuçar esse conhecimento a partir do seu intelecto. Então também não vai acabar se desviando do caminho. Então, nesse sentido, o Bhakti Yoga acaba assumindo uma posição central aí dentro dessas três, né, vertentes, aí, três principais caminhos do yoga aí que eu estou falando. E tem um quarto, né, que também é citado no Bhagavad Gita, que é Buddhi Yoga, né, que é de alguma maneira o yoga do discernimento, né, da inteligência, o caminho da inteligência, né, e que você pode usar essa inteligência superior, né, para todos os caminhos, e que a forma, né, é dito, os mestres Vaishnavas dizem, né, a forma mais inteligente, né, a forma mais inteligente de usar a inteligência, a forma mais completa e plena, né, e plenamente desenvolvida de você aplicar o Buddha Yoga, o yoga do discernimento e da inteligência, é no sentido de desenvolver Bhakti. Né? Porque quando você vai buscar devoção, você naturalmente está dentro dela a ação desinteressada e a busca pelo conhecimento, né, para você evoluir, mas sempre naquele sentido de limpar o coração e se tornar né, assim, uma pessoa, né, mais pura, mais sincera, mais honesta, mais humilde, para poder criar e tornar mais possível essa liga, né, essa liga do yoga que eu falei, da Maha Yoga, dessa conexão, né, com essa consciência universal, digamos assim. Bom,
No Bhagavad Gita, né, assim, as pessoas costumam muito falar, eu serei muito orgulhosa se o cara está praticando yoga há 3 meses e aí o cara já se considera um yogi, né? E que legal, assim, aquela coisa do orgulho, já se identifica ali, bacana e tal. Só que, né, o conceito que Krishna traz no Bhagavad Gita de um yogi é o seguinte, né? Aqui, ó, capítulo 6, versículo 4. Quando o praticante de yoga não está mais viciado nos desfrutáveis objetos dos sentidos do som, textura, forma, sabor e odor, quando não está mais apegado a nenhuma ação buscando desfrutá-las, e tendo atingido a mais completa renúncia de todos os planos de tal ação, apenas então poderá ser aclamado como sendo aquele que verdadeiramente atingiu a yoga. Ou seja, o buraco é bem embaixo. Né? Aquele que atingiu a yoga é aquela pessoa que de fato está numa consciência além, basicamente, né? Além da matéria, além dos apelos da matéria, dos objetos dos sentidos, da busca pelos desfrutes, pelos prazeres dos sentidos, e isso é um trabalho de uma vida inteira, ou talvez de várias vidas. Né? Então vamos devagar aí, né? Vamos devagar com andor, como se diz. Né? Uma outra coisa interessante nesse capítulo 6 é que Krishna vai cantar as glórias do yogi. Né? Ele vai falar aqui que no final, né, vou trazer aqui para o final, ele vai falar assim, que o yogi, que adora a super-alma, né, o Paramatma, que eu disse aqui, ele é superior às pessoas absortas em austeridades severas, né, ele é superior aos adoradores do Brahman. O Brahman é esse aspecto impessoal, né, e não definido, e oniabrangente, né, de Deus. E superior aos trabalhadores frutivos, né? Aqueles trabalhadores, mesmo os que praticam caridade e tal, mas de que alguma maneira oferem aí benefícios através de suas ações. Então o yoga é superior a essas 3 classes de pessoas, né? Os austeros, os adoradores do Brahman e os trabalhadores frutivos. Saiba que essa é certamente a minha conclusão. Portanto, ó Arjuna, seja um yogi. Né? E aí, para corroborar o que eu disse, ele está falando. Entre todos os tipos de yogis, o devoto é o mais elevado, pois tem plena fé nas puras escrituras devocionais, me adora com todo o seu coração, ouvindo e cantando minhas glórias divinas e prestando todos os tipos de serviço a mim. Essa é, certamente, a minha opinião. Então, aqui está bem claro isso, né? O yogi, ele está num caminho, né, assim, superior a várias classes de pessoas que estão praticando diferentes métodos e caminhos religiosos. E desses yogis e diferentes tipos de yogi, o devoto, aquele que está, né, de fato desenvolvendo a fé nas escrituras, a fé no mestre espiritual, que adora, né? Quando Krishna diz, a gente vai trabalhar isso direitinho no próximo vídeo, quando Krishna diz, né, aquele que me adora de todo o coração, ele está falando como se ele personificando a consciência superior do Mahapurusha. Então ele está dizendo que me adora com todo o seu coração, ouvindo e cantando as minhas glórias divinas, e prestando todos os tipos de serviço a mim. Essa é certamente a minha opinião. Né? Então, convidamos a vocês para iniciarem esse conhecimento. Esse é, né, o conceito básico do yoga, e esses são os 3 tipos básicos do yoga dentro, os 4, né, que eu falei até o 4, que é Buddha Yoga, dentro da tradição védica, né, que está expressa nas escrituras mais clássicas, e dessas mais clássicas a gente coloca como referência principal o Bhagavad Gita. E aí, para a gente finalizar esse vídeo,
Mais recentemente, né, assim, recentemente em termos, né, de escrituras, né, védicas e escrituras ligadas às antigas tradições da Índia. Mas assim, quando a gente está falando do Bhagavad Gita, nós estamos falando de 5.000 anos, né? 3.000 anos antes de Cristo, por aí, né? Mais recentemente, né, já até no segundo milênio, 400 depois de Cristo, surge é, textos clássicos, né, como o Hatha Yoga, o Yoga Sutra de Patanjali, e depois, alguns séculos mais para frente, o Hatha Yoga Pradipika, que são textos, né, que já são compilações e sínteses e sistematizações, né, dessa filosofia do yoga, né, ancestral e antiga, e que vão trazer essa ideia de Hatha Yoga, né, que é a ideia de que você tem uma polarização, né, assim, da energia solar e lunar, né, no corpo, e que você, através do equilíbrio dessas energias e do equilíbrio dos centros de energias, e aí começa esses conceitos de Kundalini, de canais de energia, né, dos nadis, o Shunshuna, os chakras e tudo isso, mas que através do equilíbrio, né, dessas energias primordiais, né, e você pode também usar, né, técnicas e ferramentas, né, para atingir o yoga. Então você começa a ter um tipo de yoga que é mais recente, na verdade, né, que é a ideia de você utilizar o corpo como um instrumento para atingir aquela meta última que eu, né, falei aqui, que é o yoga, para atingir yoga. Então você tem, utilizando o corpo como um caminho, né, o trabalho sobre o corpo, sobre o equilíbrio das energias, sobre o equilíbrio dos chakras, dos centros energéticos, dos nadis, dos canais por onde circula o prana, a energia vital e tudo isso, você pode, por meio disso, né, atingir aí um estado interessante de consciência, né, meditativo, através do qual você vai atingir o yoga. E aí acabou que ficou sendo o sinônimo, né, no Ocidente, a partir dos final do século XIX, início do século XX, quando os né, grandes baluartes assim, e gurus e mestres de yoga foram trazer e fazer mais uma decodificação de estudo para o Ocidente, acaba que ficou conhecido no Ocidente a yoga, né? Muitas vezes a pessoa fala yoga é aquela coisa lá né, daquelas posturas do cara lá que é super elástico e tal, e que ele medita e que canta né? Basicamente, mas isso é só uma casquinha, né, assim, né, de todo esse universo, né, no qual esse universo místico, filosófico, né, cultural, né, espiritual, no qual está inserido, né, esse conceito e essa ideia de yoga. Então é isso, gente. Vamos ir trabalhando outros conceitos. Eu posso, a partir do que o pessoal for entrando em contato comigo também e perguntando tal, a gente vai trabalhando outras ideias, abordando de outras formas, mas a ideia também é ir trazendo conhecimentos que sejam bem práticos e bem execuíveis, né? Assim, que de uma forma que a gente possa trazer para o nosso dia a dia o yoga de uma forma descomplicada, simples, né, mas sem perder a essência, né, a essência assim, desse conhecimento, né, da ancestralidade, daquela coisa de fato que tem sido ao longo dos séculos e dos milênios o chamado yoga. Né? Então, vamos junto, grande abraço, a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos.